Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Aconteceu, hein, Donizete? O governo entrou com um pedido para tentar derrubar a decisão do Congresso Nacional sobre o IOF. Me disseram que o clima em Brasília é de guerra. É isso mesmo? Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará News. Olha, Matheus, a Quest acaba de divulgar uma pesquisa que pelo menos 57% dos deputados federais avaliam que são baixas as chances do governo Lula aprovar sua agenda no Congresso. Imagina, viu, Matheus? A maioria dos deputados vê dificuldade para aprovar pautas do governo. 57. 36 diz que as chances de agenda do Lula ser aprovada são altas. E 7 não sabem ou não responderam. Tá ruim, hein, Matheus? Tá demais. E o Lula insiste no discurso de ricos versus pobres, Matheus. Isso aí vai terminar como, hein, Matheus? É, Donizete, o que esperar, né? O que esperar. Tá fácil, não. O Hugo Mota tá em Lisboa. O Lula entrou mesmo na justiça. O governo disse que ia fazer isso e fez. Os aliados do Lula dizem que o Congresso errou. O Hugo Mota promete retaliação. Confusão tá no mundo, viu, Matheus? Mas vamos ouvir o povo falando, Matheus. Pra gente dizer que não é nós que estamos exagerando. É isso, vamos lá. Vamos ouvir o AGU, Jorge Messias. Ele falou sobre o assunto e tentou até minimizar a entrada do governo no STF para derrubar a decisão do Congresso. É sério, é rompimento com o Congresso. Vamos ouvir. Nós chegamos à conclusão de que o decreto que o presidente adotou é um decreto constitucional, válido, portanto ele não poderia ter sido objeto de sustação pelo Congresso Nacional. Não é uma questão política, é uma questão jurídica e a gente precisa delimitar esse campo. Se nós entendemos que um decreto que o presidente da República ele adota, ele é constitucional, ou seja, o presidente Lula ele praticou um ato em acordo, em consonância com os limites, com as condições que o Constituinte atribuiu ao presidente da República e que ele, em nenhum centímetro, em nenhum milímetro, ele ultrapassou o poder regulamentar que a legislação conferiu a ele, não teria uma outra saída em benefício da segurança jurídica que todos nós prezamos, se não levar o assunto ao Supremo Tribunal Federal. E a gente tem que ter clareza e compreensão de que o mundo da política tem seus signos, tem o seu tempo, tem os seus ritos, e nós temos um profundo respeito pela política. Mas eu queria destacar uma coisa que é muito importante. A ação do PSOL, ela é uma ação que busca atacar de maneira direta, frontal, um ato do Congresso Nacional, que é o Decreto Legislativo número 176/2025. A nossa ação, ela é diferente. A nossa ação, ela se dá em favor do ato adotado pelo presidente da República. Mas será que o Congresso está pensando desse jeito, Donizete? Fazendo essa separação? O Davi Alcolumbre disse que é normal o governo entrar, mas está furioso. O Hugo Mota disse que o governo tem que aprovar a reforma administrativa. Só que não tem clima para aprovar nada no Congresso. A situação é tão grave, Matheus, que não tem ninguém em Brasília. Certo? Uhum. Não é que não tenha ninguém. O Congresso está esvaziado. Os deputados não vieram para Brasília, porque sabem que não vão votar nada. O governo, o Lula... O problema é que o Lula considerou molecagem o Hugo Mota ter avisado que ia votar a derrubada do decreto dele pelas redes sociais. O Lula não aceita essa independência, mas o clima é muito ruim, Matheus. Você pode botar, é ruim, é mais. É ruim, é mais.
e não há espaço nenhum para restabelecer o diálogo. Não sei como é que vai ser. Vamos ouvir o Alcolumbre falando, Matheus. Vamos lá, é rapidinho, é durante uma coletiva de imprensa, ele é questionado justamente sobre essa ação do governo, olha só o que é que ele diz. Eu acho que o governo tem legitimidade de tomar qualquer decisão, simples assim. Deixa acontecer. É um desrespeito. A última frase, Donizete, deixa acontecer, é significativa, viu? É Vamos bem ver. relativo, né, Matheus? É isso aí. É isso aí. Não é fácil não, viu? Tá mole não. E o presidente falou, né, Matheus? Falou, ontem ele anunciou o Plano Safra e aí ele falou sobre reforma. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula. Vocês forem sinceros com a consciência de vocês, vocês vão perceber que a carga tributária desse governo hoje, percentualmente, é menor do que era em 2011. Porque o que a gente está fazendo opção não é tentar aumentar imposto, é tentar fazer uma tributação mais justa, mais correta. Eu fui contra quando o Senado aprovou a última desoneração para 17 lucro econômico. E eu perguntava, você faz desoneração a troco do quê? O que você ganha? Vão dar estabilidade no emprego? Não. Vão aumentar salário? Não. Vão contratar mais trabalhadores? Não. Então para que a desoneração? Para aumentar o lucro? E cadê a compensação? Tá aí, Donizete. Discurso do presidente. Amigo, o negócio tá feio, viu? Pra frente. Vamos pro próximo assunto. Vamos mudar de assunto por aqui, Donizete, porque saúde é uma coisa muito séria. Você tem que cuidar da sua saúde, senão o negócio fica ruim. E aí o ex-presidente Bolsonaro estava bem debilitado nos últimos dias, mesmo assim continuou cumprindo agendas. Você até comentou sobre esse assunto aqui, mas agora ele vai ter que parar mesmo, né? É ordem médica. Matheus, mas o problema é que as pessoas acham que podem tudo, né, Matheus? E não podem, né, Matheus? Saúde tem que cuidar. Teve até uma publicação aqui do Flávio Dê aí Bolsonaro. a publicação. 30 dias, Matheus. 30 dias. O Bolsonaro vai ficar 30 dias de repouso. 30. Lê a publicação, Matheus. Vamos lá, 7 horas e 28 minutos. Flávio Bolsonaro publicou o seguinte: comunicado Jair Bolsonaro. Após consulta médica de urgência, foi-me determinado ficar em repouso absoluto durante o mês de julho. Do exposto ficam suspensas as agendas de Santa Catarina e Rondônia. Crise de soluços e vômitos tornaram-se constantes, fato que me impedem até de falar. Obrigado, Jair Bolsonaro. Crise de soluço é osso, viu, Donizete? Eu sei como é que é. É ruim demais. É pesado, né, Matheus? Sem dúvida. Ele tá aí sem condições. E ele não melhora, né, Matheus? Não melhora. Essa coisa aí é complicado, né? Não melhora. Vamos ver, rezar pelo Bolsonaro. Ele vai passar o mês de julho todinho em casa, sem sair, sem cumprir a agenda, conversando menos. Os efeitos daquela facada são devastadores, né, Matheus? Verdade, viu, Donizete? Verdade. Nunca mais ele teve saúde. Verdade. Não. Vamos nessa? Matheus. 7 horas e 29 minutos, vamos lá mudar de assunto. Só para terminar aqui, Donizete, é hoje, né? A audiência pública que vai tratar sobre os roubos aos aposentados e pensionistas do INSS. Matheus, eu tô em Brasília e ontem eu jantei no mesmo restaurante com o ministro da Previdência, tá? Conversei com ele sobre a questão parece que estou gaguejando, né? Estava tentando entrar aqui no site. Conversei com o Volney Queiroz, ministro da Previdência, sobre a APP e a API. Ele não sabe de nada, Matheus. Não sabia não conhece os escândalos, disse que não iria hoje para a audiência discutir o rombo. Ele vai apanhar muito, Matheus, se ele não for, né? Audiência pública para discutir o dinheiro devolvido e o que fazer com
para recuperar o dinheiro. Mas o ministro não quer nem ir para o Congresso, talvez por conta da briga do Lula com o Congresso. Aí ele não vai hoje convidado, aí ele vai ser intimado. E aí, numa audiência pública, se ele chegar, pode criar um espaço e mandar prender. Porque o rombo é grande, Matheus. Se a história que o rombo é 6 bilhões, não é mais. E são 9 milhões de aposentados enganados, né, Matheus? É um absurdo, né? Um absurdo É um completo. estouro de boiada. A audiência é agora pela manhã, a gente vai acompanhar e esperar o que é que tem, ver o que é que vai dar. O relator dessa matéria quer pagar até o final do ano o dinheiro dos aposentados, que é o deputado cearense Danilo Forte. O presidente da Câmara, o ministro me disse, telefonou para eles: o ministro, o senhor está sendo convidado, vá. Mesmo com o convite do Hugo Mota, que está em Portugal, mas está preocupado com essa audiência e vai priorizar essa audiência. Vai priorizar? Não, já priorizou. Vamos terminar, Matheus, com a última notícia aí, está na sua mão, é manchete do Estadão. Donizete, a manchete do Estadão é impressionante, falando sobre o poder das facções criminosas, viu? PCC já está em ao menos 28 países, incluindo Turquia e Japão. Difícil. Mas ele fala do dinheiro, Matheus. Isso aí a gente já sabia. Eu quero falar do dinheiro, Matheus. Donizete, deixa eu só abrir aqui o link, então. Que não Quanto estava o PCC e outras facções criminosas... movimentaram. Fala, Matheus. Em 2022, o crime organizado movimentou 146,8 bilhões, Donizete, com a comercialização de combustível, ouro, cigarros e bebidas, ante 15 bi com o tráfico de cocaína. Meu Deus do céu, quanta grana, Donizete. É uma das maiores empresas do Brasil, né? Muito dinheiro. 146 bilhões o PCC e o Comando Vermelho faturaram. O PCC hoje não é mais tráfico. Tráfico é que rende bem menos para ele. O PCC hoje é uma multinacional, é uma holding. Não é à toa que no Ceará o PCC controla a iluminação pública das prefeituras. E o CV controla transporte escolar, merenda escolar. O PCC também se mete com lixo, limpeza pública. Ou seja, a Polícia Federal calcula que o PCC e o CVI, tiquinho de GDE, controlam hoje 168 prefeituras, as empresas. Tem prefeito, Matheus, já disse aqui, que hoje não manda nada, está arrependido, pensa até em renunciar, porque quem manda é a organização, o sistema do crime. Vamos tomar um cafezinho. Hoje eu nem café posso tomar, mas vamos lá tomar aguinha, Matheus. A gente volta já. Momento Nero. E aí, Donizete, quem você acorda com o Tatá nesta quarta-feira chuvosa aqui em Fortaleza, viu? A vice-governadora Jade Romero. Ela já admite que não vai continuar no cargo de vice e prepara sua candidatura a deputada federal. Falta definir o partido. O MDB convidou que ela dispute por lá, mas ela vai conversar com o Camilo para decidir para onde é. Soube que ela pode até ir para a União Brasil e aí trocar. Surgiu a história de que ela vai para a União Brasil e a vice do Elmano possa ser a deputada Fernanda Pessoa. Será, Matheus? Vai, Tatá, acorda! Já admite que não vai ser a vice. Vamos ouvir, depois a gente fala. Tem muitas entregas ainda para fazer, como a gente está fazendo aqui nessa noite, o que o governador Elmano e nós temos feito, se dedicado muito, trabalhando muito. Enquanto eu estou aqui, o Elmano está em Crateús, né? Agora
ter meu nome lembrado, né, para o Congresso, né, para a Câmara Federal, é uma grande alegria, né? É algo que daria orgulho a qualquer cearense poder representar o seu estado em âmbito nacional. Então, tá nas mãos de Deus, mas se for da vontade de Deus, né, eu acho que ter mais representatividade feminina, ter mais mulheres, defendendo as mulheres, são muitas pautas que eu acho que seria um orgulho para mim poder construir esse futuro, mas está nas mãos de Deus e vamos trabalhar, que esse é o governo que não para, não para, não para. A gente tem muita coisa para fazer daqui até o ano que vem. Preparado. Ela não é candidata a vice, não, né, Matheus? Hoje não, né? Preparado. Aí eu soube que está em curso a aliança com a União Brasil. O Mano já disse que tem. O Moses queria ser senador, mas o Cid veta. Aí a deputada Fernanda Pessoa quer ser a vice-governadora. Numa aliança com a Jade, no União Brasil, a Fernanda seria a vice e a Jade teria apoio da Fernanda para deputado federal. Acontece, Sim. tem um problema. Pois é. Ontem eu vi o café da manhã da oposição com o Marcos Holanda e nesse café o deputado Danilo Forte disse que o partido não vai apoiar o PT. Aqui em Brasília, o sentimento é que com essa briga do Lula com o Congresso, Davi Alcolumbre, o União Brasil mais o PP, que vão formar a Federação União Progressista, vão tirar este mês uma resolução onde o partido não fará aliança com o PT em nenhum dos 26 estados e Distrito Federal. O próprio deputado Moses Rodrigues já está ciente disso pela conversa que teve com o Rueda, de que não há chance, e já se conformou. União Progressista, União Brasil e o PP, a União Progressista, estará na oposição. O Danilo até falou sobre isso ontem. Vamos ouvi-lo. E sem ficar jogando ou querendo resolver o problema da casa dos outros. Querendo resolver os problemas internos de cada um. A União tem que se sentar, tem que resolver o seu problema interno, tem que dizer qual é a postura que ele quer ter. Inclusive falei com o presidente Rueda hoje, nós vamos acelerar aí um processo de reuniões agora, vamos fazer uma pesquisa interna no estado do Ceará e vamos ter uma definição muito clara com relação a isso. E respeitar todos, mas aqueles que não estiverem confortáveis é a democracia, cada qual procura o seu caminho. Eu acho que a gente tem que ter uma cara, a postura da União Brasil não é uma postura governista, está muito claro para o Brasil inteiro que a União não vai se coligar com o PT, e aqui no Ceará não vai ser diferente, e dentro disso aqueles que não tiverem conforto procurar cada qual o seu caminho. Eita, Donizete. PT, vamos pro camarote, vamos nós dois? Vamos pro camarote. Ligeiro, Donizete, ligeiro. Bora. Pão de queijo, pão de queijo. A deputada Fernanda Pessoa continua defendendo, o Moses também, apesar de estar mais convencido que não tem, uma aliança com o PT no Ceará. Nacionalmente, o Moses, eu não sei se vai apoiar o Lula. Agora, o problema do Moses é que o Cid o veta, O Cid o veta. Isso é incontestável, que há o veto e que o Guimarães, quer dizer, quer ser senador, o Eunício quer ser senador, o Chiquinho quer ser senador. Tá todo mundo querendo ser senador. Você não quer ser senador também, não, Matheus? Não tenho vocação, Donizete. E deixa por aqui. Agora, o que o Danilo falou sobre quem tiver insatisfeito, descontente, se a União Brasil e a União Federação, União Progressista, não apoiar o PT, vai ter que sair do partido. Também, se der o inverso, vale. Se a União Brasil resolver apoiar o PT, o Danilo vai ter que pegar a mala e se mudar de partido. Você concorda? Pois é, como é que fica a situação? Ele e o capitão, que é o presidente. O partido União Brasil está nessa racha e nessa disputa interna. Vamos ver o que é que vai dar. Eu só acho que a União Brasil vai ter uma definição a partir de Brasília. E em Brasília,
o sentimento do Rueda e do Ciro Nogueira é que a federação não faz acordo com o PT. Mas o Camilo e o Elmano conseguiram pelo menos criar essa briga interna no União Brasil, está disputando o controle do partido. Não tá fácil conseguir, não. Vira a página, Matheus. Vamos virar a página, Donizete, e falar sobre decisões da justiça, né? A gente tem duas decisões aqui para falar. Você quer começar por onde? Santa Quitéria ou Itapipoca? Começo por Itapipoca. O presidente da Câmara caiu por uma decisão do Nunes Marques. São 17 câmaras no Ceará. Algumas o presidente continua. Então o Nunes Marques baixou a decisão ontem, dizendo que quem está no terceiro mandato tem que cair. Não é isso, Matheus? Você está com a decisão aí? Exatamente, Donizete. Vou ler aqui só um trechinho onde ele fala exatamente sobre a decisão do novo mandato, certo? Ele diz o seguinte aqui no documento: em face do exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida e determinar que outra seja proferida à luz do julgamento e do entendimento ora manifestado. Aqui é ele falando exatamente sobre a decisão da presidência, certo? Deixa eu ler um outro trecho aqui para ficar mais claro. Sendo incontroversa a eleição do beneficiário para a presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Itapipoca nos biênios de 2021, 2022 e 2023 e 2024, sua recondução para o biênio 25-26 configura terceira reeleição sucessiva para o mesmo cargo da mesa diretora e, consequentemente, representa ofensa ao decidido por esta Suprema Corte nos procedentes vinculantes. Tá aí, ficou mais claro agora. O presidente da Câmara, Francisco Alberto, caiu. O ministro Nunes Marques, mudou a decisão da juiz da primeira Câmara da comarca de Itapipoca, que manteve Francisco Alberto Soares da Mota como presidente. Então a Câmara de Itapipoca vai ter que realizar novas eleições para a escolha da mesa diretora. Já pensou, Matheus? Vai eleger o novo presidente em julho, com 6 meses de mandato, ele cai. É a decisão do Nunes Marques. Novas eleições na Câmara de Itapipoca. E agora, para terminar, a decisão que a gente não falou ontem, para não dizer que está perseguindo, mas foi um julgamento demorado, né, Matheus? Santa Quitéria. Isso, exatamente. Vamos ouvir a presidente, Matheus, logo ouvir a desembargadora Maria Neide falando. Vamos lá. A Corte, à unanimidade, rejeita as preliminares e, no mérito, conhece dos recursos para desprovê-los a fim de determinar a realização de novas eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Santa Quitéria. E aí, Donizete, como é que vai ser? Eu, ontem à noite, mesmo em Brasília, eu tentei me informar sobre se o Braguinha ia jogar a toalha, ele e o Gardel Padeiro iam jogar a toalha e aceitar a decisão do TRE. Só tomar fogo no futuro, Matheus. Braguinha não vai desistir. Vai recorrer ao TSE, acredita que possa reverter essa decisão no TSE e que ele volte a ser prefeito. Ele está iludido. Não há chances do TSE reverter uma decisão dessa. Pela gravidade do caso dele, pelo envolvimento do chefe do CV, Paulinho Maluco, que virou um personagem conhecido nacionalmente a partir da operação da Polícia do Ceará e do Rio de Janeiro na favela Rocinha, na Dionéia, na derrubada do prédio que eles moravam lá, no luxo, e o fato do Paulinho Maluco 12 ter financiado, participado, ganho um carro para eleger o Braguinha. Outra constatação: as novas eleições vão impedir a influência do 12 nelas, porque a Polícia Federal vai para dentro de Santa Quitéria, a Força Nacional vai para dentro de Santa Quitéria, e serão eleições onde o dinheiro
para ser usado vai dar trabalho. Porque a mídia nacional, a Rede Globo, vai cobrir essa eleição com agulha em palheiro, procurando a influência do Paulinho Maluco 12. Se o Paulinho Maluco estiver solto, aí é que vai ter holofote. E eu não acredito que o Paulinho Maluco seja preso. Eu não acredito. Nem ele, nem o prefeito caçado de Choró, Bebeto Queiroz. Eu não acredito na prisão deles. O Bebeto, dia 6, faz 7 meses que está foragido, Matheus. Hoje é dia 2. Daqui a 4 dias faz 7 meses. Então, o Braguinha perdeu por unanimidade. No TRE não tem espaço para ele. E aí o caso vai subir para ainda alguns pequenos recursos, mas deve subir para o TSE, onde acredito que até o final do ano tenhamos novas eleições em Santa Quitéria. Ainda há aquele recurso senador Sá, mas são muitos prefeitos cearenses enrolados, caçados, presos. Tem que definir a nova eleição em Choró, né, Matheus? Exatamente. Santa Quitéria. Ainda tem o caso de Canindé, que está atrasado aí, mas que a primeira instância ainda vai julgar se caso Castro Jardel foi eleito com dinheiro da GDE, financiado pela GDE. O Ceará vive um momento muito complicado. O dinheiro do crime organizado financiando a política. Mas vamos ficar no nosso camarote, Matheus. É um assunto tão delicado. A gente noticia e mostra os fatos. Não é de hoje. Faz muito tempo. Tô indo embora, Matheus.